Olha quem veio tomar o café ou chá, porque olha, você tem que vir sempre aqui. Dele veio porque tudo, dele veio o cardápio chá, completo. Veio chá com limão. Falou, eu quero tudo que eu tenho direito. Café adoçado com mel. O meu não vem isso. E água pura. Tô olhando ali, o meu não vem isso. Da fonte. Nosso querido Odilon de Oliveira da Agereg, Odilonzinho, bom dia. Bom dia, B, bom dia, ouvintes, bom dia, meus amigos que aqui estão presentes, e agradeço esse tratamento VIP, é por isso que eu faço questão de vir aqui, né? Desmarca até a agenda. Aqui é uma puxação de saco que eu não entendo, pra nós aqui, pra vir um café, um Deus nos acuda, que coisa de louco. Odilon, tudo é brincadeira porque nós costumamos tratar muito bem os nossos visitantes, mas eu gostaria de mandar um abraço aos seus funcionários e também ao seu pai, seu pai, sua mãe, que são nossos ouvintes, e sua esposa, né? Nossos ouvintes de todas as manhãs, não é isso? Com certeza, B. Ainda mais quando eu venho aqui, eu falo, não vai perder a entrevista lá, hein? Recomendação máxima. Muito bom. Como é que tá a Agereg? Graças a Deus, nós estamos indo super bem, B. Sempre buscando atender a nossa finalidade. Porque apesar da gente ter esse nome meio complicado, a Agereg, meio difícil de falar, meio truncado, ela é uma agência muito importante, e tá aqui o Salomão que não me permite mentir, que ela cuida dos serviços concessionados da prefeitura, como água, esgoto, resíduos sólidos, né? E a gente busca ali dar um perfeito equilíbrio para o contrato de prestação de serviço. Eu já vou de cara fazer uma pergunta para vocês. Manda braba. Olha só. A Boca do Povo tem um poço artesiano feito há 25 anos atrás. Essa tal de Águas Guariroba nem sonhava de existir. Aí fizeram um contrato mal feito com essa concessionária que permite a ela, né, desconhece o meu direito anterior gerado, que eu podia ter um poço, porque não tinha água à altura de atender a nossa solicitação. Agora eles me cobram, eles fazem multas de R$ 980 todo mês para mim, porque eu me recuso a usar a água tratada que eles fornecem para mim, eu pago taxa mínima. Quer dizer, eu sou obrigado a suportar isso com esse contrato mal feito que me rouba. Isso para mim é um roubo que eles fazem na minha contabilidade por causa disso. Agora eu quero saber do senhor, quem é que está com a razão? B, meu irmão, nessa situação em que já houve uma multa, né? Isso eu falo para a população, porque não acontece só esses fatos, acontecem outras situações também que merecem a atenção da agência de regulação. E nós temos a nossa ouvidoria para intermediar essas situações do munícipe com a concessionária. E recebemos aí, e numa crescente, mais de 1.200 reclamações por mês de vários assuntos referentes a Águas Guariroba. Então, o usuário aí, em primeiro lugar, pode nos acionar através do WhatsApp, que é o número 9986-3359, 9986-3359, para que a gente possa tentar intermediar, resolver, ou, na pior das hipóteses, se for uma situação, que eu vou até contar um exemplo daqui a pouco, a gente tentar parcelar essa multa. A ouvidoria, ela quase que resolve 90% das demandas que não são procuradas de imediato. Algumas outras são um pouco mais complexas, demandam ouvir as partes e tudo mais. Vou dar um exemplo. Esses dias uma senhora procurou a agência, através da ouvidoria, e tomou uma multa também de R$900 porque rompeu o lacre, né, da interdição. E é uma multa realmente pesada. Eu entendo que essa multa dói no bolso da pessoa. Quem tem R$900 para pagar? Mas, né, por conta das questões de direito, durante a oitiva, ela foi lá e confessou que rompeu o lacre. Né? Isso nos impossibilita. Ela fez uma denúncia espontânea. Praticamente assumiu a culpa, né? Não vou dar mais detalhes para a gente não identificar o caso.
E aí a gente ficou impossibilitado de ajudar ela. Para ver outras questões, até pré-processuais, enfim. Então, nesse caso, por exemplo, nos deu a ideia de pedir para Águas Guariroba colocar no lacre o avisozinho. Se romper, sujeita a multa. Para a pessoa saber que tem isso. A pessoa às vezes nem sabe que tem essa penalidade, como às vezes tem o poço e não sabe que tem essa questão. Então as pessoas que estão nos ouvindo e estão com algum problema e entendem que tem direito, procurem a ouvidoria da agência. Nós estamos ali prontos atendê-los. E essa questão do contrato ser antigo, deveras, ele foi feito há muito tempo, B. E no início das questões regulatórias, a agência de regulação, ela nasceu para atender esse contrato. E o direito foi evoluindo, questões ambientais, estruturais, tudo mais, e o contrato não acompanhou isso. Né? Então, ao passo que a gente tenta sempre procurar trazer algumas inovações para esse contrato a fim de beneficiar. Vou dar um outro exemplo que eu quero discutir com a Águas, porque o contrato faz lei entre as partes, então a gente fica amarrado mesmo. Sim. Mas eu quero sugerir, por exemplo, que eles insiram de comum acordo, vamos colocar assim, né? Por exemplo, você tem um vazamento na sua casa. De dentro para casa é responsabilidade do morador, para fora é da agência. Geralmente, um vazamento ele pode acontecer de uma forma visível ou não. E se aquele vazamento aconteceu de uma forma que você não consegue visualizar, tá lá debaixo da sua casa e de repente sua conta vem 5 vezes mais o valor, como acontece? A responsabilidade pela lei é da pessoa. Mas eu quero discutir, e vou levar isso aqui, estou até falando de antemão com você por conta da nossa amizade. Quero propor o seguinte para Águas, que eles criem um sistema, porque eles têm tecnologia, têm condição financeira disso, e tem que ajudar a economizar água, porque a água não faz só economizar no bolso da pessoa, não, caso haja vazamento. A água é um bem internacional da natureza, então tem que ser protegida. Então que eles criam um jeito ali tecnológico para que, havendo uma alteração grande no consumo, eles avisam o morador. Para evitar que ele seja surpreendido com uma conta que vem 100, depois vem 300, 400, 500 e bagunça todo o orçamento familiar. Não, e uma coisa que eu não concordo e que Campo Grande, que está nos ouvindo agora, também não concorda, é o seguinte: eu pago a água e pago 80% do importe da água para despejar o meu esgoto. Esgoto é a coisa mais barata do mundo, devia ser de graça. Como é que eles pegam dinheiro para fazer isso, não fazem com o dinheiro deles, tem uma lucratividade absurda, que o lucro da Águas Guariroba é absurdo. E o que eles fazem? Cobram 80% para recolher a água usada. Eles estão colaborando com Campo Grande no quê? Por exemplo, eu como consumidor me sinto ferrado, porque para jogar a água servida me custa 80% da água tratada. Daqui a pouco vai ter cara tomando esgoto aí que vai sair mais barato do que a água tratada. E a água tratada deles também, eu tenho uma denúncia seríssima. A água tratada deles e de todas as concessionárias não é essa beleza que eles pregam aí, não. E ainda vem aquele negócio de... Hoje eu estou igual o Faustão. Ainda tem aquele negócio de eles falar, essa empresa é primeiro lugar. É claro, não tem concorrência, pô. B, você não tá igual o Faustão. Aqui o seu programa, ele é uma caixa de ressonância da população. Obrigado. Então tem os seus problemas pessoais, que nem o senhor relatou, mas tem tudo que chega para vocês. E às vezes você e todos os radialistas que estão são as únicas pessoas que conseguem ajudar essas pessoas a colocar para fora. E nós, como funcionários públicos, que estamos, né, até por ordem da prefeita Adriane, nossa missão é servir e atender, e não ser servido do cargo. Isso aí a Adriane deixou muito claro para todos os servidores dela quando ela assumiu a prefeitura. E com base nisso, e eu até já entro num outro assunto interessante, que a Águas Guariroba, ela fez um pedido de reequilíbrio econômico. Sim, eu ia te perguntar isso. Imaginei quando você deu a tônica. Esse pedido era para aumentar a tarifa em razão de fatos que aconteceram, que aumentaram o custo
operacional deles por certos motivos. E fizeram ali 5 pedidos. Né? E quando a prefeita Adriane Lopes me reconduziu, ela dá muita liberdade para o secretariado. Ela falou, Dilon, eu te reconduzo, mas tem sobre uma condição. Você tem que ser o mais justo e humano possível nas suas decisões. Porque as decisões da agência impactam, apesar de não aparecer, impactam diretamente na vida das pessoas. Exato. 1 centavo a mais na conta de água da pessoa pesa e dói no bolso. Sim. Dói no nosso. Que graças a Deus nós estamos bem abençoados por Deus. Imagina nas pessoas. E então eu encarei esse problema porque a Águas ainda entrou na justiça para que a gente dê logo a decisão. Né? E ganhou a liminar. Né? Não vou dizer do direito deles, ganhou a liminar e decisão se cumpre. Em 30 dias a gente tinha que dar uma decisão a respeito desses 5 pedidos, que em síntese eram pedidos como, por exemplo, houve uma lei, salvo engano, estadual, ou estadual ou federal, não, que eles serão obrigados a emitir um relatório de qualidade da água. Uhum. E esse custo aproximado por ano, eu fiz os cálculos lá, porque eles fazem a petição assim com os melhores advogados, né? Uhum. Mas eu fiz o custo do cálculo, daria aproximadamente, me perdoe aqui os números, né? R$33 mil por ano. Uhum. E como o contrato, como você disse ali, o contrato, ele prevê que, uma forma matemática, colocou o valor lá, mudou o índice, que a taxa interna de retorno dele, salvo o melhor juízo, é 16,25%. Uhum. Mudou esse índice, eles têm direito. Só que aí onde que entra o entendimento humano, professor Salomão. Aí lembrar das suas aulas. Desde que haja um desequilíbrio financeiro que não possa suportar. Mais ou menos isso. Então pedi para levantar o valor anual deles, o valor mensal dos gastos, e eu fiz a confrontação. Olha, a fundamentação é basicamente essa. Se eles gastam R$33 mil por ano, naquela época que eles entraram completo, e faturam, né, já fiz atualizado, já atualizei para o ano corrente, se eles faturam R$74 milhões aproximadamente no último mês, ou no mês da decisão, eles podem sim suportar com esse valor. É importante que a empresa que presta serviço público, ela também ajude a amenizar e cumpra o dever social dela, que não é só levar água e esgoto bem tratada. Tá? Que no caso aqui, se você me permite corrigir, com educação, sim, é 70% do valor, não 80%. Uhum. Tá? Mas só para deixar claro aqui que a gente faz as coisas de forma imparcial. Uhum. Então eu indeferi esse pedido. E desses 5, vamos dizer assim, que eu indeferi 4,5. A maioria porque não observaram o prazo para fazer o pedido e acharam que como eu sou advogado, eu leio tudo o processo. Sim, se tiver claro, 10 mil folhas, eu vou ler as 10 mil folhas. Vou demorar, mas vou ler. Indeferi por ausência de ter feito, em simples palavras, por ter feito o pedido fora do prazo, e a maioria por entender que a Águas Guararapes pode suportar sim esse ônus, e esse ônus não deve recair sobre a população. Agora, eles entraram com a petição de recurso, nós vamos, lógico, apreciar e tal, ver os argumentos que eles colocaram. Não vou antecipar minha decisão, porque meu papel nesse caso é quase igual um de um juiz, para que não seja impugnado depois, mas a gente tem que fazer o que é justo e principalmente à luz da lei. Eu particularmente acho Águas Guariroba uma coisa... Deveria ter vindo para cá para ajudar a população. Mas ela veio para cá para ter esses lucros absurdos que ela tem, e o lucro que sai daqui é investido noutras praças onde ela está começando a fazer o trabalho. Quer dizer, tudo aqui no Mato Grosso do Sul é assim, a gente financia água para os outros estados, a CCRMS vem aqui, pega a nossa grana, faz estrada boa para o Mato Grosso. Quer dizer, nós somos aqui, analisando a coisa, nós somos a mosca do cocô do cavalo do bandido. Fala, Salomão. Salomão riu essa. Fala, Salomão. Bom dia, Odilonzinho. É um prazer falar contigo. 2 pontos que me chamaram a atenção aqui na nossa conversa. Primeiro, a palavra reequilíbrio econômico me causa bastante pavor.
Porque eu me recordo lá na época da Flex Park, quando ela pediu o reequilíbrio econômico, lá no governo Nelson ainda, o contrato não previa a concessão no sábado, o próprio Ministério Público autorizou a concessão no sábado em virtude do reequilíbrio econômico. A minha pergunta é muito objetiva. A Gerec participa dos aditivos dos contratos que são feitos com a Prefeitura, por quê? Porque eu me recordo que a Prefeitura autorizou, e isso é uma tônica muito comum, a colocação dos relógios internos da Águas para fora. Esse custo ficou exclusivamente pro consumidor. Eu achei isso assim de uma crueldade com o consumidor, porque o consumidor, principalmente o mais humilde, que tinha já o seu relógio interno com a aprovação do poder público e da concessionária, teve que arcar com um custo que não é barato dentro do seu orçamento para fora. Mas isso foi autorizado, o consumidor paga por esse custo. Para a gente evitar esses erros, e acredito muito que a Gerec tem um papel fundamental nesse equilíbrio. Ela sempre participa desses aditivos contratuais que são feitos com as concessionárias como um todo, com a Prefeitura? Professor, excelente pergunta. É sempre complicado falar de gestões passadas na agência ou na cadeira que você assume. Depende muito da visão do gestor, da pasta. Eu dei o exemplo, Adriane, humana. Seus secretários vão ser humanos também na tomada de decisões. No particular deste contrato da Flex Park, a agência de regulação, ela não era, a princípio, parte no processo. Agora, porque lá no começo não era, não sei dizer. Tá? Mas tanto é que agora, nessa renovação do contrato, os estudos econômicos estão sendo feitos por nós. Perfeito. Operacional pela Getran, né? E econômicos financeiros por nós. Então, nesse caso específico, aí, acredito que não tenha participado, tá? Porque por falta de interesse, vamos colocar assim, processual, nesse caso. Agora, hoje, nas demais concessões, todas a agência é ouvida. Sim, e agora, enquanto a gente estiver lá, enquanto a prefeita Adriana, tiver fé no nosso trabalho e a gente estiver seguindo essa orientação, nós vamos procurar humanizar as decisões ali tomadas. E deixando bem claro aqui, B, para também, às vezes as pessoas pinçam frases nossas, a gente não é contra que a empresa tenha o seu lucro, desde que ele seja dentro do contrato. Mas aí eu tenho uma ressalva, Odilon, porque quando você fala em concessão de serviço público, B, você fala em monopólio. Primeiro ponto, monopólio estatal, entre aspas, né? Mas é um monopólio, você não tem uma competitividade, ninguém compra água de outra companhia, ninguém compra luz de outra companhia, você é obrigado a comprar água e luz de companhia. E você tem uma projeção de clientela. Uhum. Então, a concessionária sabe exatamente o que ela vai receber daqui a 5 anos com uma projeção orçamentária. Então, quando fala em reequilíbrio econômico, me causa assim, pavores que estranham até a humanidade. Porque é impressionante, e hoje com os números, a concessionária sabe exatamente o que ela tem de perda e o que ela tem de receita. Então, assim, não bate a conta. E você quando a empresa vem sugar o poder público, eu quero um reequilíbrio econômico. Como assim? Ninguém compra água de outra companhia, irmão. Sim. Ninguém compra luz de outra companhia. Você só é obrigado a comprar água dessa companhia. Então você sabe exatamente o que você vai ter de receita, o que você vai ter de despesa. E tem um detalhe, Odilonzinho. Quando, por exemplo, proibiram colocar aquele papa-vento. Uhum. Então, quando falta água numa região, o que o cliente vai pagar é o ar que chega antes da água, que tem que esvaziar a tubulação de ar, que lá passa, está marcando. Isso é um roubo. B, olha, em primeiro lugar, fico muito feliz pela entrevista ser assim, quente, né, mas... Aqui é assim, mas sempre no debate construtivo. Sim, né? Quando a concessionária tiver um direito, eu não vou negar. Claro que não. Não posso fazer isso, acho que meu pai dá 3 piruetas lá em casa, claro que se eu quiser uma coisa ao arrepio da lei. Justiça é justiça. Inclusive, essa Papa-Vento, fui eu e o vereador Ademir que propusemos, na época que éramos vereadores, mas foi, salvo engano... como é que fala? Vício de iniciativa, na época. Ah, sim. Né? E eu entendo que da porta do hidrômetro para dentro, a pessoa tem que colocar o sistema ali. Se ela captar ali que está tendo vento também, aí ela aciona a agência e trabalha nisso. Os reequilíbrios econômicos, professor,
eles são complicados realmente, porque a forma que eles são colocados é uma forma, como eu falei, exclusivamente matemática. Né? Colocou lá, mudou o índice final. Se você observar só dessa forma, com essa visão, tá errado. Então tem que ler, interpretar o artigo inteiro. Mas aí eu vou voltar à primeira pergunta. Como você bem disse, eu gostei muito da sua resposta, que você falou que a GEREC participa. Tudo é vício contratual. Lá no começo do contrato, quando é feito um contrato de concessão, existem cláusulas que viciam o contrato. Viciam aqui, quero deixar claro, viciam contra o consumidor. O consumidor fica refém de situações que não consegue fazer com que disputam direitos. Eu posso falar isso com propriedade. Quando eu estive no PROCON, nós perdemos várias ações. Eu me recordo que nós entramos com uma ação na Justiça, junto com o Ministério Público, ganhamos em primeira instância a não cobrança da Flex Park aos sábados, porque não tinha previsão contratual. Perdemos na segunda instância, junto com o Dr. Luiz Eduardo Lemos, que quero mandar um abraço, que era o promotor de Justiça do Consumidor. Perdemos em virtude do vício contratual. Então, é muito importante a participação da GEREG na confecção da elaboração desses termos. Sim, e existem muitas coisas que acontecem, fatos novos que vão acontecendo, que eles impactam diretamente esse contrato, que às vezes precisando ser atualizado. Vamos colocar, por exemplo, quando se acabaram com a taxa mínima, né? Me recordo. Isso causou um impacto para a agência, que vamos só colocar em formas bem simples. A taxa mínima, a taxa ali, ela era um dos componentes do meu poder de multa. Então vamos colocar assim, era 10 vezes a taxa mínima, tal, não sei o quê. Hoje uma multa da agência em relação a águas são valores irrisórios para uma empresa. Na verdade, está suspenso o poder de multa por conta de uma da segurança que eles entraram. E nós estamos aguardando a decisão judicial. Então eu tenho feito advertência em cima de advertência. Quer dizer, o consumidor nunca consegue empatar. Eu acredito. Por que não rompem o município não pega pro município, né, esse contrato de concessão, que eu acho, contrato de concessão com a Águas Guariroba é um absurdo. Eu, se fosse prefeito de Campo Grande, eu peitaria um negócio desse. Ó, vocês fora daqui, eu vou tocar esse negócio, porque tem técnicos competentes para tocar os serviços de saneamento, água e esgoto aqui em nossa cidade, e põe na mão de um grupo poderoso como esse que faz o que quer. Assim, não vou tecer comentários a respeito do romper ou não, porque isso não cabe à agência. Isso daí também não vai acontecer, porque eu digo, se eu fosse prefeito, eu nunca vou ser prefeito. Mas seria bom, até fazer uma enquete com os usuários para saber a vontade da população. Sim, tem que romper. Os caras não se ajeitam conforme a população precisa. Tem que romper isso daí, o município reencampar isso daí, mandar esses caras embora daqui. Mas a gente tem que ter sempre em mente que existem as questões contratuais disso. A gente pode até bater no peito e romper, mas vai ter haveres para apurar. Sim. Né? Então, às vezes... Eu falo assim, me dá 100 anos para pagar vocês. Pronto. Acabou. E a agência, eu quero até saudar aqui todos os componentes, né, da agência de regulação, meus diretores, que fazem um esforço para analisar as demandas, os contratos, né, e me dão subsídios para tomar as decisões. Eu quero agradecer muito a atuação de cada um, desde a recepcionista ali até o mais alto cargo, porque cada um ali é importante. Fundamental, para poder a gente tentar fazer o nosso serviço. Né? São contratos complexos. Imagino a ansiedade deles, né? Porque o direito administrativo é um direito vinculativo, né, Bel? Ou seja, você tem que estar vinculado àquilo que dita a norma. E o contrato, no direito administrativo, ele não pode ser... A interpretação dele é muito menor, né, Odilon? Você tem que interpretar de forma mais restrita. E aí imagino a ansiedade dos colaboradores, dos servidores, quando nós temos um erro contratual de muitos anos atrás, muitos anos atrás, e que agora toda a agência que tem o poder de fiscalizar, de regulamentar, fica refém de um contrato antigo, né? E os funcionários ficam realmente ansiosos com essa vinculação, não só no campo do processo, mas no dia a dia. Né? A prefeita Adriane tem me cobrado sistematicamente sobre os recortes que a água faz, né, no asfalto. Às vezes tem aquele asfalto aqui mesmo tem isso daí. O asfalto da José Nogueira e Vieira estão
quebrando ele ali na frente, ali, ó. Vai ver o remendo porco que eles vão fazer, porque é a cara deles, os remendos que eles fazem. Bem, nós temos dado decisões nesse sentido. Tem que entregar da forma que pegou. Isso. E de preferência, melhor do que pegou. Ah, mas eles não vão fazer Então, isso. para finalizar, Bê, porque eu acho que eu falo bastante também aqui, o assunto me empolga. Eu gosto de tentar resolver o problema. É da minha natureza de advogado, eu acho. O professor Salomão vai me entender aqui. Em relação a esses recordes e qualquer outro problema que tiver na cidade em relação às atribuições da agência, procura a ouvidoria. Não tem como, Campo Grande é muito grande, não tem como eu saber que nesta rua aqui, dobrando a esquina, tem. Aciona, manda uma foto pra mim. Quais os canais da ouvidoria? Todos, tem o Facebook, o Instagram, e eu vou repetir aqui o WhatsApp, que é o 99863359. Você não precisa se identificar, manda a foto, por exemplo, de um recorte que foi mal feito, que desabou ali. Poxa, esse dia nós recebemos uma reclamação ali do lado onde construíram uma farmácia ali na Via Parque. Do lado do Parque dos Poderes ali. Do Parque dos Poderes, perdão, Da Mato Grosso? Na Mato Grosso ali, com a Via Parque, tem um restaurante bonito ali, Sim. Pertinho do shopping. A obra que eles fizeram ali começou a afetar até a pista de bicicleta. E aí os moradores, mandaram lá do prédio, se eu não me engano. Poxa, abrimos um processo administrativo para não ter problema, né, de ser tudo transparente. Intimamos a água, eles recapearam não só o buraco, mas todo aquele trecho ali. Mas eles fazem coisa porca para fazer de novo. E tem que arrumar sem custo para a população. Ô Dilon, manda um abraço pro Mauro Conceição, que está nos ouvindo e assistindo você em Ubatuba. Nossa, Ubatuba. Ubatuba. Não tem Águas Guariroba aí não, né? Não tem, graças a Deus lá não tem. A terra do Benício Clodovil, Sérgio, bom dia. O que eu acho incrível é que eu tenho que arcar com uma... ele falou aposta de água com registro para o lado de fora, e eu tenho que comprar a caixa nos depósitos de material de construção. Aquilo que nós conversamos. Que tem o nome da Águas Guariroba, fazendo reclame, propaganda da Águas Guariroba. Olha, é o serviço mais porco que eu já vi na minha vida, é tal de Águas Guariroba. Eu tô para ver coisa pior que isso. Se sou a prefeita... Não, eu tô calmo. Se eu sou a prefeita, o que eu faço? Eu rompo isso daí e mando esses caras plantar batata. Nós temos que fazer tudo, conforme as normas, né, jurídicas. E eu aproveito para pedir aí à população que entre em contato conosco mesmo. Reforço isso, nós queremos atender a população. Nós recebemos um chamado lá do Los Angeles, que eles fizeram lá o esgoto. A prefeita definiu e determinou, e a Águas fez 150 quilômetros de esgoto este ano, e parece que, salvo engano, vai fazer mais 150 ano que vem. Se Deus quiser, nós vamos ser a primeira cidade 100% com esgoto. Mas o serviço tem que ser bem feito. E os moradores reclamaram lá. Chegou ao conhecimento da CISEP, que nos informou, mandamos a equipe lá para analisar. Infelizmente, nós precisamos da população também, para nos ajudar a nos dar as informações. Vocês têm que reclamar. Ô Dilon, Maria Idalina, bom dia, B. Esse debate está maravilhoso. Vai lá, mas... vai lá, mais um... eu não entendi direito. Tinha as cobranças de tarifa de água e no governo municipal, passado a tarifa mínima que tinham. Antes eu gostaria de saber o que é essa tarifa fixa, 17,07 reais. Pode fazer uma pesquisa. Eu vou mandar isso daqui pro... Tem que dar um sentido nisso daqui. Ô Dilon, infelizmente, é muito pouco você vir aqui. Nós temos que tirar Pai, já chegou e todo. Nós vamos ter que tirar um debate. Eu tenho uma reunião lá na CISEP agora. Nós vamos fazer um debate. Eu vou te convidar. Aqui programa bom pra gente fazer isso é na sexta-feira. Que aí o pau come e a mãe não vê. O chicote estrala. Obrigado, Odilon. As ordens, pessoal. Desculpa sair correndo também, mas eu tenho uma reunião com o novo secretário de obras também agora. Mas nós também, o programa já acabou. Nossa, passou muito rápido. Estamos entrando no horário do... Muito obrigado, Obrigado, um Deus abençoe abraço. a todos. Obrigado pela sua presença.